Oi. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história bem pessoal e digamos que um pouco inusitada. É como um jogo Dark Souls mudou completamente minha vida. Se você nunca ouviu falar sobre Dark Souls, é basicamente um jogo bem famoso por ser difícil. Normalmente as pessoas usam Dark Souls como sinônimo para algo difícil, igual quando o Cuphead lançou. Chamaram o Cuphead de Dark Souls dos jogos de 2D. Bem, Dark Souls é um jogo realmente bem difícil, frustrante, mas também incrivelmente recompensador. E eu era aquele tipo de pessoa que tinha medo de tentar qualquer coisa nova. Medo de falhar, medo de me frustrar, medo de não ser bom o suficiente. Eu era um garoto bobo, fraco e confesso, bem solitário. Mas tudo mudou quando vi um vídeo do Gemma Please. Sim, o Gemma Please, mas também conhecido como Vitor, ou melhor, MCVV. Eu sou um grande fã do Vitor e eu gostava muito dos vídeos longos que ele fazia. Então eu fui assistir o vídeo e eu não esperava que o Vitor ia me cativar tanto com Dark Souls. Eu saí de lá tão inspirado, eu falei assim, eu preciso jogar Dark Souls. Então eu fiz o lógico. Comecei pelo primeiro? Foi pelo terceiro melhor. Pra mim é o melhor. Claro, nem tudo foi fácil. Como na primeira semana quando eu fui treinar. Pra mim foi um inferno. Eu saía da escola cansado e ia pra academia. Eu saía da academia com o corpo inteiro doendo, cansado. Pra vocês terem noção, eu chegava da escola, ia pra academia. Da academia, eu ia direto pra casa dormir. Porque eu não aguentava ficar em pé. Claro, poderia ser o fato de eu ser um pouco sedentário naquela época? Poderia. Mas isso não vem ao caso. O que não me fez desistir da musculação naquela semana foi o fato de eu ter pagado, os meus amigos terem incentivado e Dark Souls está tudo alinhado. E bem, foi assim por um mês, 2 meses. No terceiro mês já virou um hobby, virou um hábito. Eu gostava de ir pra lá. Vamos voltar ao tema do vídeo. Dark Souls. Claro, também teve outras coisas na minha vida que eu muitas vezes tentei e falhei miseravelmente. Isso me deixava bem triste, desanimado, mas mesmo nessas horas, eu lembrava das centenas de vezes que eu morri em Dark Souls 3. E ainda voltei pra luta. E sabe o que é mais louco? Chegou a um ponto em que eu comecei a perder e não me importava mais. Eu não me importava mais de tentar de novo. Cada morte era uma lição, cada tentativa me fazia um pouco melhor. Aprendendo as mecânicas do boss, ou aprendendo os ataques dele, o time perfeito, as melhores estratégias para derrotar ele, as fraquezas, com a melhor build. Então aconteceu, depois de algumas tentativas, eu finalmente derrotei meu primeiro boss, o Gundyr, meu grande boss. Tanto que eu lembro desse momento até hoje. Do Gundyr caindo. Naquele momento eu pensei, se eu conseguir derrotar esse boss, eu consigo zerar Dark Souls. Depois de tantas horas de jogatinas, fazendo build atrás de build, upando meu personagem cada vez mais. E claro, farmando, eu consegui zerar Dark Souls. E naquele exato momento, eu tive um pensamento parecido com o que eu tive no meu primeiro boss que eu derrotei. Naquele exato momento eu pensei, se eu conseguir zerar Dark Souls, o jogo considerado o jogo mais difícil de todos os tempos, eu pensei, então posso tentar qualquer coisa na minha vida, qualquer coisa difícil na minha vida que eu vou conseguir. Eu não sei se eu era muito novo e muito estúpido pra pensar nisso, mas eu pensei. Eu admito hoje. Foi bom ter pensado desse jeito. Eu admito. E foi exatamente isso que eu fiz. Comecei a aplicar essa mentalidade fora do jogo. Cada vez que eu enfrentava algo difícil, seja um projeto de trabalho, uma conversa difícil, ou até fazer novos amigos, eu lembrava daquela sensação de vencer um boss em Dark Souls. Muito nerd falar isso, mas foi essa sensação que eu sentia. Essa sensação que eu sentia normalmente quando eu consegui algo difícil na vida. Eu só pensava, uou, é tipo enfrentar um boss em Dark Souls. Uma coisa que eu consegui quando eu tinha 18 anos. Eu pensei que fosse impossível. Foi um emprego, uou, eu achava impossível. Literalmente, eu achava impossível. Porra, eu sou editor de vídeo, não tenho nenhuma experiência. Porque com 16 anos eu trabalhava com edição de vídeo, freelancer, e eu conseguia um belo dinheiro, até que, bem, a porra da CLT chamou, infelizmente. E ainda sou CLT. Consegui vários amigos incríveis e, pasmem, uma namorada incrível. Que naquela época eu só achava impossível. Namorar no século da putaria? Não, isso não é comigo. E tudo isso porque aprendi com Dark Souls que o fracasso não é o fim, é só mais uma tentativa. Então, qual é a moral da história?
Dark Souls me ensinou que a vida é cheia de bosses difíceis, mas cada vitória, por mais que pequena que seja, vale a pena. Se você está com medo de tentar algo novo, se sente que não é bom o suficiente, meu conselho é: pegue um controle, jogue Dark Souls ou enfrente seus próprios desafios de cabeça erguida. Você pode se surpreender com o quanto é capaz. Se eu conseguir, você também consegue.